Então, como devemos prosseguir a partir de agora? Com o objetivo de proteger a cidade portuária Motamp, Sarona perguntou isso para Naminissa antes de tomar qualquer ação. Seja pela lealdade dela ou por sua personalidade, entre as integrantes do harém de Vazu, Naminissa tinha o papel de líder. E Narelina tinha o papel de apoiar sua irmã mais nova que a enchia de orgulhava. E quando era hora de agir, em geral, elas iriam confiar nas instruções de Naminissa. Vejamos, eu não sei quantos monstros virão atacar, mas tenho certeza que eles vão aparecer ainda mais do que imaginamos. Naminissa julgou isso com uma cara desconfortável. Era em momentos como esses que elas confiavam na força fora do comum de Vazu, mas Vazu tinha outro lugar para ir. Era por isso que elas tinham a obrigação de fazer algo por conta própria. E elas tinham que impedir que qualquer uma delas morresse para não deixar Vazu triste. Esses fatores encurtaram o campo de visão de Naminissa. Mas não havia forma de Naminissa cometer qualquer erro. Porque, desde que nasceu, ao seu lado sempre estava sua irmã gêmea. Vamos, você está fazendo uma cara complicada de novo. Eu não te digo sempre que você não precisa se esforçar demais? Olhe com atenção ao seu redor. Quem você tem ao seu lado? As integrantes do harém de Vazu-sama, incluindo Ani-sama. Isso mesmo. E nós somos as mais fortes. Você não pode confiar em nós? Dirigindo essas palavras para Naminissa, Narelina deu um sorriso destemido para mostrar quão orgulhosa ela estava com as integrantes do harém. Vendo esse sorriso, os sentimentos desconfortáveis de Naminissa diminuíram um pouco e ela sentiu que um peso foi tirado de seus ombros. Você tem razão. Nós não vamos perder para ninguém. Nós somos as invencíveis integrantes do harém de Vazu-sama, de forma alguma nós seríamos derrotadas por alguns monstros. Exatamente, vamos nos preparar com um Odoon e derrotar eles com um Obaon. Nós aqui já somos um poder de guerra excessivo. É como Aozui disse, Naminissa Onei-chan. Só confie em nós para qualquer coisa. E nos deixe proteger a cidade. Assim, quando ele voltar, nós seremos muito elogiadas por Oni-chan. Seguindo as palavras de Narelina, Aozui e Kagane disseram isso para Naminissa com o objetivo de acalmá-la. Sarona, Tata e Mal concordaram com essas palavras. Então eu irei confiar completamente em vocês. Vamos salvar esta cidade. Se sentindo aliviada, Naminissa também sorriu. E a partir daí as ações de Naminissa foram velozes. Em um momento, ela decidiu como elas iriam se mover para confrontar os monstros. Ela explicou para as integrantes do harém e cada uma delas assumiu suas respectivas ações. A cidade portuária Motamp tinha 3 entradas. Por terra, havia o portão do leste e o portão do oeste, por mar, havia o porto. Todo o resto era protegido por uma muralha resistente, apesar de não ser tão alta quanto a da capital imperial Skua. Julgando que todos os monstros iriam seguir em direção a essas 3 entradas, Naminissa primeiro decidiu reunir todos os residentes da cidade e os cavaleiros em um local e explicou para eles de forma simples o que aconteceria com esta cidade. E assim, em breve, monstros vão aparecer aqui. Mas por favor, não temam, porque nós certamente vamos protegê-los. Mas não havia um cidadão ou cavaleiro que ficou assustado com as palavras de Naminissa. O que era esperado já que a maioria da população desta cidade era composta por pessoas do antigo reino Mabondo. E mesmo que a família Mabondo tenha abandonado a realeza, as pessoas da cidade ainda os amavam e os idolatravam. E vendo que a princesa Naminissa Mabondo, vendo que todas as integrantes do harém de Vazu que viviam com Naminissa estavam dispostas a lutar para proteger a cidade, era óbvio que o sentimento de querer ajudá-las iria aparecer no povo. E do meio dos cidadãos, pessoas dizendo, eu vou lutar também, se levantaram. Foi nesse momento que todas as pessoas reunidas no local compartilharam o sentimento de querer lutar lado a lado com as garotas. Diante dessa cena, as integrantes do harém responderam a esses sentimentos se curvando. A estratégia que Naminissa pensou era bem simples. Ela queria reunir pessoas em todas as entradas da cidade e dividir as integrantes do harém. Primeiro, no portão do leste, estavam Sarona, Tata, Mal e 60% das pessoas capazes de lutar.
No portão do oeste estavam Naminiça e Narelina e os 40% das pessoas restantes. E no porto, Kagani estava sozinha. Protegendo a muralha estava Uzui. Esta divisão era excessivamente simples graças aos poderes de luta de cada uma. As superpoderosas Uzui e Kagani se moveriam como bem entendessem. Aquele que daria as ordens no portão leste seria Sarona, e no portão oeste seria Naminiça. Kagani recebeu a missão de exterminar os monstros atacando pelo mar levando em conta sua magia de longo alcance. A Uzui foi deixada como uma unidade móvel para deter qualquer monstro que saísse da formação. E assim, com o objetivo de proteger a cidade, todas se moveram para seus lugares designados. E no momento que elas terminaram de se preparar, a porção visível do horizonte foi preenchida por um enorme número de monstros que estavam correndo em direção da cidade. Era grande o bastante para preencher todo o campo de visão das garotas. Sarona, Tata e Mal se reuniram no portão leste da cidade portuária Motampi juntamente com os soldados para defender o portão onde se reuniam monstros o suficiente para cobrir toda a visão deles. Eles se aproximavam em uma velocidade como se estivessem usando todas suas capacidades físicas. Sarona, Tata e Mal, vendo essa situação, ficaram tensas, confirmando a presença uma das outras, elas naturalmente deram as mãos. Vocês já devem saber, mas pelo bem de Vazu não temos permissão para morrer, todas devem voltar em segurança. Isso é óbvio, além disso, não podemos permitir vítimas desnecessárias para as pessoas que vivem aqui, essas pessoas estão lutando conosco. Vamos todas lutar com força total. Vamos acabar com a vanguarda primeiro, vamos demonstrar todo o poder do treinamento de Otto Dono. Essa imagem certamente dará coragem para aqueles que estão nesta cidade. Assim, as três garotas concordaram com a cabeça, olharam umas para as outras e prepararam suas armas concedidas por Vazu. A primeira a fazer um movimento foi Tata. Ela levantou uma barreira para proteger todos reunidos ali. Essa barreira era atualmente o orgulho de Tata. Ela, que não tinha a capacidade de lutar, escutou de Naminiça que tinha talento para barreiras mágicas e aprendeu essa magia. Ela pensou que isso se tornaria uma força para Vazu e ela alcançou esse poder. Eu protegerei todos aqui com a barreira de que me orgulho. Isso é algo que devo fazer com todo o meu poder. Duas pessoas ficaram fora do limite da barreira de Tata, Sarona e Mal. As duas conversavam calmamente sem tirar os olhos do grande grupo de monstros à sua frente. Talvez Vazu-san pudesse exterminar esse número em um piscar de olhos. Claro. É o nosso honorável Otto Dono. Então nós como suas esposas devemos dar o nosso melhor para que ele possa se orgulhar de nós. Vamos destruir essa horda de monstros na nossa frente. Sarona era a antiga guardiã da Vila Élfica. Até hoje já derrotei monstros muitas vezes. Mas o número de monstros que está à minha frente é maior do que o número de monstros que derrotei durante toda a minha vida. São tantos que nem sequer posso contar. No entanto, não havia nenhuma perplexidade e ansiedade. Eu obtive um poder que seria impossível alcançar sem o treinamento de Vazu e a companheiras com os mesmos corações ao redor. Aliás, ter companheiras nessa situação anormal é um pouco gratificante. Mal estava tremendo de alegria. Havia monstros para destruir à frente, atrás uma cidade e seus moradores para serem protegidos. Se você vivesse sua vida normalmente e crescesse no país dos homens-fera, dificilmente encararia o campo de batalha. Ela adorava lutar. Não era possível dizer se era sua personalidade ou se estava no sangue dos homens-fera, mas isso não importava. Ela apenas desejava usar todo o seu poder. Com amor e gratidão por ter sido treinada por Vazu, Mal estava feliz de poder usar esse poder, não havia lugar no seu coração para sentir medo dos monstros. Vamos lá. Então duas pessoas, uma segurando uma espada com uma mão e outra segurando sua espada com as duas mãos, partiram em direção aos monstros. Havia monstros suficientes para preencher o portão oeste da cidade portuária Motampi. No entanto, os monstros a uma certa distância não conseguiam avançar. A progressão dos monstros era bloqueada por uma única barreira. Uma enorme barreira criada para proteger o portão do oeste com os poucos cavaleiros e pessoas que estavam lutando para protegê-lo. A pessoa que ergueu a barreira, Naminiça, estava parada calmamente no centro da barreira.
A barreira de Naminissa foi enormemente fortalecida pelo treinamento de Vazu. Mesmo com os numerosos monstros, a barreira não rachou ou sequer se abalou. No entanto, não era algo simples manter uma barreira tão forte. A fim de manter a barreira que estava constantemente sofrendo ataques, era cada vez mais difícil para Naminissa se concentrar. Ela realmente aparentava estar calma, mas em contraste a isso, seu suor mostrava sua tensão. No entanto, mesmo sendo doloroso, Naminissa não estava disposta a relaxar. Porque ela não queria deixar nenhum dos que lutavam ao lado dela morrer. Ao sentir amor e gratidão por Vazu, que a treinou até o estado onde ela poderia fazer tal coisa, Naminissa sorriu com naturalidade. Naminissa! Mais uma vez. A voz que ecoou chamando Naminissa pertencia a Narelina. Havia um grande espaço ao redor dela. Lá estavam os cavaleiros lutando e os cadáveres dos monstros que já estavam derrotados jogados no chão. Su'u, Aaya. Lá vai Ani-sama. Quando Naminissa gritou, uma parte da barreira foi intencionalmente aberta e os monstros entraram. E então, quando certo número entrava, Naminissa fechava novamente a barreira. Naminissa fez esse procedimento para controlar o avanço dos monstros. Ela abria a barreira por um tempo, os monstros entravam e eram interceptados por Narelina e os cavaleiros. Isso se repetiu várias vezes. Narelina estava vestida com uma armadura de corpo inteiro cortando os monstros juntamente com um grito. Sua grande espada estava envolta em chamas e cortava os monstros que entravam na barreira em um piscar de olhos. Os cavaleiros ao redor nunca enfrentavam um monstro sozinho, eles atacavam sempre em grupo. E quando ficavam exaustos, eram substituídos por cavaleiros que já descansaram e que estavam em melhores condições. Narelina sorriu embaixo do elmo de sua armadura. Se fosse eu de antes de encontrar Vazu, em vez de fugir destes monstros, eu teria escolhido morrer neste campo de batalha, mas sei que não será assim, estou decidida a não morrer por meu amado. Por isso Narelina tinha confiança e orgulho de seu poder polido por Vazu. Com destreza e agilidade, ela destruiu os monstros com toda a sua força. Em cima da muralha estava Uzui com Meru em sua cabeça. Abaixo dela estavam os monstros inteligentes que entenderam que a barreira não podia ser destruída e que estavam tentando destruir uma parede fora da barreira para entrar na cidade. Então vamos. Kyu. Uzui estava acariciando Meru enquanto dizia essas palavras. Meru se agarrou na cabeça de Uzui com um som de Ogashi. Sentindo isso, Uzui saltou de cima da muralha no meio do mar de monstros e no momento em que ela pousou, com um movimento de espada que pessoas normais seriam incapazes de ver, os monstros morreram sem nem ao menos perceberem o que os matou. Uzui ergueu o canto da boca ligeiramente com alegria, formando um pequeno sorriso. Vazu tinha uma força tão grande que ninguém podia se igualar, tão grande a ponto de ele não precisar de ajuda. No entanto, essa pessoa confiou a ela a proteção dessa cidade. Ou seja, era como se Vazu estivesse confiando nela. Ela estava feliz porque finalmente poderia pagar sua dívida com Vazu que salvou sua vida. Em nome da vitória, ela golpeava os monstros com a sua espada. Vários monstros surgiam do vasto oceano e se espalhavam na frente de Kagane. No entanto, ela bufou falando com animação. Eles vieram, eles vieram, eles virão. Vá! Está fervendo. Meu sangue está fervendo. Na frente, monstros querendo invadir, atrás, uma cidade e pessoas a serem protegidas, além da minha própria vida que, pelo meu irmão, eu não posso deixar se apagar se eu não me excitar com isso, não posso me chamar de mulher. Gritando isso, magia fluiu na ponta do cajado de Kagane. Moldando a magia, ao criar milhões de esferas de luz ao seu redor, Kagane apontou seu cajado para o oceano. No momento em que o cajado foi mirado para o mar, um raio do tamanho do braço de uma pessoa surgiu de sua ponta e atingiu a água, criando uma grande onda como um tsunami. Os monstros que foram jogados no ar pelo bombardeio dos raios de luz foram mortos perfurados pelas agulhas de luz que eram emitidas pelas esferas. A partir daqui ninguém vai dar mais nenhum passo. Dentro do coração de Kagane havia apenas o amor por seu irmão mais velho Vazu. Com apenas isso, ela conseguia dar o seu melhor, conseguia se tornar a mais forte, conseguia se tornar invencível.
ela usaria a trapaça que foi entregue a ela. Contudo, o número de monstros que apareciam diante de seus olhos parecia não ter fim. Deixando a cidade portuária Motamp, eu estava seguindo Floyd. Dentro do meu campo de visão, eu espreitei mais longe do que os olhos de Floyd, e então... a montanha do continente central. Isso mesmo. O Deus do Mal está selado em uma gruta perto da cratera daquela montanha. Os residentes deste mundo, não importa que sejam humanos, homens-fera ou qualquer outra raça, ninguém nunca se aproxima daquele lugar ou notou sua importância. Contudo, além da deusa da escuridão, se nós formos descobertos, eles estarão lá também, eu suponho. Então, este tipo de lugar existe de fato. Certamente, embora eu tenha passado muito tempo na montanha, eu era apenas um homem comum, assim, naturalmente, eu não notaria nada naquele lugar. Enquanto corria, eu olhei para trás. A cidade portuária Motamp tinha agora se reduzido a apenas uma mancha em minha visão. Você está preocupado? Assim que ele notou minhas ações, Floyd perguntou isso enquanto seu rosto encarava a direção para onde seguíamos. Eu virei minha cabeça e encarei a mesma direção que ele. Eu sabia que ele não podia me ver, mas eu ainda balancei minha cabeça em resposta. Eu acredito nelas, e está tudo bem, tenho certeza que elas serão capazes de permanecerem vivas. É por isso que eu tenho que correr depressa até o Deus do Mal e voltar para casa, para elas, eu realmente não quero transformá-las em viúvas de repente. Mas vocês ainda nem se casaram, não é? É o sentimento o que importa. Enquanto gracejava com Floyd dessa forma, nós seguimos em direção à gruta na cratera da montanha. Eu podia ver uma horda de bestas seguindo em direção à cidade portuária Motamp, então, por ora, eu as obliterei. Será bom se isto puder ajudar as garotas, mesmo que seja só um pouco. Assim, eu estava subindo a montanha enquanto destruía todos os monstros por quem passávamos. Era quase como uma viagem adicional ou um desvio, então quando chegamos na vizinhança da cratera da montanha, eu vi Floyd apontando na direção da gruta. Nós fomos extraordinariamente rápidos, mas quando seguimos nessa direção, parecia que não podíamos nos aproximar, não importava quanto tempo passasse. Por ora, isso significa que eu tenho que empenhar mais esforço, certo? Enquanto tentava chegar ao centro desta forma, meu bolso começou a se iluminar. Esta luz foi causada pelos 5 orbes de luz que voaram no ar por conta própria. Eles assumiram formas humanas, e lá estavam os 4 pilares das deusas, enquanto no meio havia uma garotinha que parecia com a deusa do mar. Nós finalmente chegamos até aqui, não foi? A deusa da luz disse isso com um olhar humilde em seu rosto. As outras deusas também estavam com olhares sinceros quando eu as observei com atenção. Esse tipo de expressão era algo que eu nunca tinha visto antes e isso mostrava quão grave nossa atual situação era. Bem, eu nunca conheci nada além dos comportamentos estúpidos delas, então isso me desnorteou. Há quanto tempo, todas? Floyd destruiu o clima ao se curvar elegantemente em direção às deusas como um mordomo. A ação fez as deusas sorrirem ironicamente. Você está repugnante. O Fufu, quem poderia ser este? Já faz muito tempo, Deus da criação. Eu quero que ele desapareça da minha vista. ZZZ. Oi. Floyd-san, então você recebe este tipo de atitude das deusas também. Você só causava problemas quando era uma divindade? Ou melhor, deusa da guerra, seu coração não está completamente congelado? Desta vez, eu só poderia ficar de boca aberta quando escutei as respostas das outras deusas, mas estava mesmo tudo bem não fazer nada. Esse tipo de atitude, vocês tratam este Floyd como se ele fosse algum tipo de lixo. Cuspindo com esse tipo de barulho, ou olhando de cima como se ele fosse um homem suspeito, isso é demais para mim. Mas eu não quero ver a deusa da guerra fazendo esse tipo de expressão. Este dilema. Depois que este assunto for resolvido, eu tenho que socar Floyd pelo menos uma vez. E quanto às deusas, tirando a deusa da guerra, eu queria dizer para elas refletirem sobre seus próprios comportamentos em relação a Floyd com esse tipo de atitude. Vocês todas continuam tão severas quanto antes.
Como se ele estivesse acostumado com a atitude das deusas, Floyd não mostrou nenhuma preocupação. Enquanto isso, as deusas viraram seus rostos para me olhar. Estar neste lugar desta forma significa que você está determinado a lutar com o Deus do mal. Primeiramente, nos permita expressar nossa gratidão por você. Este deveria ser nosso problema, as divindades, se possível, não queremos te incomodar com isso. Nós sentimos muito. Sua cooperação significa muito, nós sinceramente o agradecemos, obrigado. Nós vamos emprestar nossas forças o máximo possível. De fato, muitíssimo obrigado, deixe a deusa da escuridão para nós. Nós vamos acabar com aquele caráter pobre dela através de uma bela surra. ZZZ. Cada uma delas me enviou palavras de gratidão, me pergunto o motivo. As palavras da deusa da guerra eram muito sinceras, porém, ao receber as palavras das outras deusas eu fiquei atento sobre alguma armadilha atrás delas. Bom, eu entendo seus sentimentos, mas quem é a garota que a deusa do mar está carregando? Ou melhor, ela já está dormindo há algum tempo, ela vai mesmo acordar? Quando eu apontei para a garota que estava sendo carregada pela deusa do mar, todas me encararam sem piscar. Por seu cabelo azul claro como o céu, seus olhos fechados que eu não sabia qual seria a cor, de suas esplêndidas características que a faziam parecer uma boneca, tudo isso se reunia em seu pequeno corpo. Quando eu olhei para ela, eu pensei que ela parecia mais nova até do que a Uzui Kagane. Nós ainda não falamos o nome dela. Esta garota é a deusa do céu. Dizendo isso, a deusa do mar virou a garota na minha direção. Bem, já que ela estava com o resto das deusas, eu pensei que esse seria o caso, porém. É exatamente como a deusa da escuridão disse, ela parece dormir bastante, Só por curiosidade, eu cutuquei a macia bochecha da deusa do céu, mas ela apenas se despenteou um pouco enquanto exalava fumio e voltava a dormir. Essa não. O que é isto? Isto é fofo demais para o mundo. Me pergunto se eu posso fazer isso de novo. Vazu-sama. Está na hora de partirmos. Calado Floyd. Não se atreva a atrapalhar minha missão. Fel, vamos nos acalmar primeiro. Ou melhor, eu acabei de chegar a uma conclusão sobre mim mesmo. Era óbvio com Meru, mas parece que eu sou fraco contra coisas fofas e pequenas. Eu cheguei tão longe apenas para ter esse tipo de fraqueza. Se o Deus do mal for esse tipo de criatura pequena e fofa, me pergunto se eu posso fazer isto. Vazu-sama, o Deus do mal é um homem alto e velho, sabe? Foi por isso que eu te disse, Floyd, pare de ler meus pensamentos. Mas obrigado por essa informação. Com isto eu posso derrotar o Deus do mal completamente. Eu exalei profundamente, e então, com Floyd, nós levamos as deusas e entramos na gruta. Floyd fez esta gruta para selar o Deus do mal em seu interior, o que foi suficiente ao construir uma boa barreira. Assim, com o objetivo de impedir que qualquer um entrasse nesse local, parecia que ele fez uma construção simples. Havia realmente apenas um único caminho, sem nem mesmo uma bifurcação ou armadilhas nem nada do tipo. Além disso, não estava escuro apesar de ser uma gruta, se alguém tivesse uma boa percepção, veria musgo brilhante crescendo na superfície da parede. Este caminho único é exatamente como eu, Que diabos você está dizendo tão de repente? Enquanto seguíamos mais fundo, Floyd disse algo enigmático. Eu apertei meus olhos enquanto olhava a meu lado. Como este caminho único é parecido com você? Ele representa a forma como eu me desfiz da minha divindade e continuarei vivendo como mordomo de Vazu-sama a partir de agora. Vamos criar uma ramificação agora, imediatamente. Vamos cavar um novo caminho com meus punhos. Ou que tal destruirmos tudo isso de uma vez, Por favor, não faça isso, Vazu-sama. Não, é claro que eu não faria esse tipo de coisa. Floyd também parecia saber que eu não faria isso, então ele só tentou me deter com suas palavras. As deusas riram de nossas excentricidades atrás de nós, e a deusa da Terra-sama disse algo absurdo. Pela conversa deles, é como se Vazu-san e o deus da criação fossem amigos íntimos de longa data. Não, não é isso.
Assim, nós continuamos em frente até que um espaço aberto apareceu. Era amplo o bastante para uma batalha, e no meio do espaço estava Shiro, chutando uma pedrinha sob seus pés enquanto parecia chateado. Quando entramos no campo de visão de Shiro, os cantos de seus lábios levantaram alegremente enquanto ele abria seus braços como se estivesse nos recebendo calorosamente. Ya, ya, ya. Vocês finalmente chegaram. Eu pensei que vocês viriam aqui mais cedo, mas isso foi terrivelmente demorado. Vocês pegaram algum desvio pelo caminho? Ah, bem, ainda está dentro do meu limite permitido, embora se vocês chegassem só mais um pouco depois disto, o Deus do mal já teria começado sua ressurreição, sabiam? Em outras palavras, a ressurreição do Deus do mal ainda não começou. Eu não deveria acreditar nas palavras de Shiro, mas ele não parecia ter nenhum motivo para mentir. Eu acho. Então, aqui vamos nós. Os braços abertos de Shiro se encontraram na frente dele, fazendo um opan. Eco. Agora, como eu devo empurrar os empecilhos para frente, HMMMM? Porque meus negócios envolvem apenas Vazukun. Shiro disse isso, enquanto se movia para trás de nós, então ele abriu seus braços para um lado, como se estivesse escoltando os outros para seguirem aquele caminho. Essa ação fez Floyd e as deusas me olharem. Eu acenei com a cabeça uma vez, dizendo a Floyd e as outras para seguirem para as profundezas da gruta com meus olhos, recebendo suas palavras em resposta. Tome cuidado. Rezarei por sua segurança. Não se esforce demais. Deixe o Deus do mal conosco. ZZZ. Nós vamos primeiro. Floyd e as outras disseram suas frases para mim antes de passarem por Shiro, seguindo para o fundo da gruta. Shiro, olhando para suas figuras, as chamou. Oh, é verdade. A deusa da escuridão está esperando lá dentro, sabe Aon? Yusha. Eu definitivamente vou destruir ela. A maioria das deusas ergueu suas vozes, começando a correr ferozmente e com vontade. Quando eu olhei naquela direção, o local parecia tão penoso que era assustador. Agora, com isto, os estorvos se foram. Estorvos? Você faz parecer como se tudo isto estivesse de acordo com seu plano, mas, bem, realmente é, na verdade, então, é como você diz. Dessa forma, o que você tem em mente ao me ter em uma luta um contra um? Não é óbvio. É claro que é lutar. Eu te disse, não disse? Nós somos só parecidos, mas diferentes. Nós nunca reconheceremos a existência do outro, nós nunca chegaremos a um entendimento, é por isso que nós sempre daremos o melhor para destruir um ao outro. Enquanto dizia isso, Shiro deu uma gargalhada entretida, juntando ambas as mãos para formar punhos, então, Clash, esses punhos se chocaram, acenando enquanto me olhava como se dissesse, venha, se tiver coragem. Você não vai usar nenhuma arma? Arma? Para nós, seres próximos de deidades, nenhuma arma neste mundo teria valor. Você entende isso, não é? Além disso, você disse há muito tempo que uma luta entre homens tem que ser feita com os punhos. No momento que ele terminou de dizer essas palavras, Shiro desferiu um soco contra mim. Eu instantaneamente desviei do golpe, mas a velocidade de Shiro para se aproximar de mim era maior do que a minha forma normal. Eu saltei para trás na mesma hora para fugir de sua perseguição. Essa foi por pouco, parece que você chegou no estado onde pode atingir a divindade. Seu status parece bem alto, Obviamente. Eu não quero morrer, então passei por um treinamento adequado, você sabe. Mas, não ligue para isso, você ainda conseguiu desviar, Mesmo que eu tenha matado incontáveis pessoas que pareciam negligentes, eu não posso dizer nada além de, como esperado de você. Obrigado por isso, eu acho, certo, você acabou de me lembrar de que foi sua culpa eu ter sido arrastado em vários assuntos problemáticos. O incidente na Vila Élfica, a família real Mabondo, o sequestro de Meru, a Uzui se tornando um Lorde Demônio, a revolta no reino dos Homens-Fera e quando a princesa Eris foi capturada na capital imperial Skoa, muito provavelmente, ele também fez muitas coisas em outros lugares que eu não tomei conhecimento, honestamente, que imbecil problemático.
Seu espírito de luta despertou um pouco. Eu quero mandar você voando para longe, e, enquanto estiver nisso, eu quero fazer o deus do mal voar também. Pela segunda vez, Shiro acelerou em minha direção, desferindo seu punho para a frente. Mas eu agarrei e parei esse punho e desferi um soco nele em troca. Certamente, Shiro era rápido, no mesmo nível que o meu eu normal. No entanto, isso dizia que eu estava pegando leve ao permanecer na minha forma normal. Se eu usasse um pouco mais de força, eu teria vantagem e ficaria como o lado superior. Shiro, quem eu arremessei para longe, atingiu a parede e estava com um pouco de sangue escorrendo de sua boca. Mas ele nunca parou de rir daquele jeito. Alha. Como imaginei, não posso continuar neste nível, não importa o quanto eu tenha pensado sobre isso, eu não fui feito para o combate, se continuarmos em nossos estados normais, eu não posso superar nossa diferença. Enquanto limpava o sangue de seus lábios, Shiro se levantou e então murmurou, Eu estou cuidando disto, e ativou a divindade. Como se estivesse provando sua divindade, o cabelo de Shiro, que era quase todo branco, ficou completamente preto. Até seu rosto risonho virou algo distorcido, algo que destruiu sua personalidade original. No momento que ele fez isso, ele acertou um soco em minha bochecha e me lançou contra a parede. Eu não senti dor em minhas costas que atingiram a parede, mas dor surgiu em minha bochecha socada. Eu mordi um pouco do interior dela. Sangue se acumulou dentro de minha boca, então eu o cuspi. Eu estava um pouco assustado com a dor que eu não sentia há muito tempo. Como eu tinha meu status absurdo, eu nunca senti nenhuma dor enquanto eu estava me relembrando de como era experimentar a dor. Shiro apareceu na minha frente uma segunda vez. Você realmente tem tempo para bancar o idiota? Shiro lançou um gancho. Eu mal vi o golpe chegando e fui atirado contra o teto da passagem, e seu punho ainda me alcançou e se enterrou em meu estômago, fazendo o teto ganhar uma rachadura hedionda. E então, Shiro agarrou minhas roupas, me jogando contra o chão. Vamos lá, qual o problema com você? Já acabamos? Você vai morrer só com isto? Eu não preciso que você me diga o que fazer, sério. Eu controlei a dor correndo por todo o meu corpo à força, e também ativei minha divindade. Vamos nessa! Minha forma deificada se levantou imediatamente e desferiu um soco em Shiro. Com seu sorriso de sempre colado em seu rosto, Shiro agarrou meu punho e lançou o seu próprio como contra-ataque, mas eu o parei e nos coloquei em uma luta por supremacia. Ele riu entre dentes. Gugigigigigi. Ah. Por favor, me poupe disso, sua risada realmente me dá nos nervos. Eu puxei Shiro para perto e dei uma cabeçada nele. Ele cambaleou, e com essa pequena abertura, eu o chutei para longe. Shiro já tinha girado no ar mesmo eu tendo acertado o chute. Ficando de pé, ele fez uma aterrissagem perfeita. Ah. Como esperado de Vazou-kun. Você é tão forte. Mas, na verdade, parece que depois de ativarmos a divindade, eu sou aquele com status maior entre nós, estou certo? Eu também concordava com as palavras dele. Não era como se tivéssemos nos enfrentado depois de ativar a divindade por muito tempo, mas eu podia notar isso. Exatamente como ele disse, eu era ligeiramente mais fraco que ele, era mais correto dizer que eu tinha menos divindade, porque realmente parecia como se ele estivesse em uma posição maior do que a minha. TCH. Me pergunto por que desoou. Como se eu fosse saber. Eu instantaneamente me aproximei de Shiro, mas ele previu meu movimento e parou meu soco com seu próprio punho. Dessa forma, eu fui lançado para trás e atingi a parede exatamente como antes. Você realmente não sabe o motivo? Então, permita-me dizer a razão. A diferença entre mim e você, Vazou-kun, é a diferença entre a divindade completa e incompleta. A sua resolução não é fraca demais. Você está mesmo tão relutante em descartar essa casca mortal de humano? Por que você está tão preocupado com isso? Não é melhor obter maiores louvores? Porque nós dois fomos os escolhidos por Deus. Agora eu entendo, então há algo como isso.
Nesse caso, eu só preciso completar minha divindade adequadamente. Porém, ele está correto, eu realmente me sinto um pouco assustado em me tornar algo que não é humano. Esta tal de apoteose 1 é um território completamente desconhecido para mim, mas mesmo que eu esteja hesitando, eu não posso me permitir morrer aqui porque eu tenho pessoas esperando que eu volte para casa, para elas. Eu reuni poder em meu corpo e nessa ocasião, eu senti a estrutura de meu corpo virando algo que não era humano. Eu sabia que esta era a verdadeira forma de se obter divindade. Posso te perguntar uma coisa? O que foi? Eu olhei diretamente para os olhos de Shiro. Você empenhou seu esforço para me ensinar a como vencer. Shiro, você realmente quer tanto morrer? Shiro respondeu minha pergunta com silêncio. Ele não estava mais mostrando um sorriso. Sua expressão se tornou a mesma de uma máscara nó 2. Sabe, se você quer ter sua resposta, eu vou te dizer no momento que eu morrer. Isso não é o mesmo que dizer que você não quer que eu saiba? Eu ri internamente no momento que eu recebi a resposta misteriosamente frívola dele. Ao contrário da expressão de Shiro, eu fui aquele que estava com um sorriso cínico. Então aqui vou eu. Quando você quiser ir. Depois disso, nós socamos, chutamos, nos agarramos e nos jogamos. Nós fizemos quase tudo o que poderíamos com nossas mãos vazias. Essa foi nossa batalha. Eu senti como se tivéssemos feito tantas coisas durante tanto tempo, mas eu na verdade não sabia se tudo aconteceu em um segundo, um minuto ou em uma hora. Contudo, eu sabia que isso não levaria muito tempo. Na minha frente, com sua respiração violentamente irregular, hematomas em todo o seu corpo e uma enorme quantidade de sangue saindo de sua boca, Shiro se estirou no chão enquanto olhava para mim. De fato, você é muito forte, esta é minha derrota, então, eu vou morrer, isto é algo que não pode ser mudado. Isto não era verdade. Com a minha divindade, eu definitivamente poderia curá-lo. Mas eu não faria isso. Shiro nos colocou em muitos apuros, e até arrastou minhas esposas nesses problemas. Eu não tinha intenção de perdoá-lo. É verdade que eu vou lhe fazer companhia em seu leito de morte. Como pensei. Vazu-kun, você é mesmo gentil, você ficará ao meu lado até o último momento. Porque eu ainda não escutei sobre os seus motivos. Isso mesmo, você está certo. Junto dessas palavras, Shiro parecia estar se lembrando de todos os momentos que se passaram em sua vida. Ele suavemente fechou os olhos. Não é uma fábula complicada, neste tipo de mundo, um mundano e comum conto de uma pessoa simples, nascido em uma família comum, exatamente como outra pessoa qualquer, vivendo dia após dia, exatamente como outra pessoa qualquer teve sua família inteira assassinada, exatamente como outra pessoa qualquer sendo o único sobrevivente, exatamente como outra pessoa qualquer se ressentindo do mundo, exatamente como outra pessoa qualquer começando tudo desde o início, exatamente como outra pessoa qualquer permanecendo vivo, exatamente como outra pessoa qualquer, foi algo parecido com isso, só com métodos diferentes do que o de outra pessoa em sua posição. Vazu-kun, se isso acontecesse com você, o que você faria? Pessoas preciosas para você sendo colocadas irracionalmente em perigo, você iria amaldiçoar o culpado ou este mundo? Eu não tinha resposta para a pergunta dele. Se um dia alguma coisa acontecesse com Sarona e as outras, eu definitivamente, inquestionavelmente, destruiria este mundo usando cada fração do meu poder. Shiro nos chamou de parecidos, mas diferentes. Era porque eu tinha Sarona e as outras comigo. Mas Shiro, ele não tinha mais ninguém. Essa era a única diferença entre nós, mas essa diferença nos separava por mundos de distância. Se Sarona e as outras não tivessem nenhum sentimento por mim, e eu me encontrasse de novo com Arya naquela condição, eu iria sem dúvida seguir o mesmo caminho de Shiro. Eu iria amaldiçoar a irracionalidade, eu provavelmente lançaria o martelo do julgamento neste mundo. Mas essa era a razão para eu não simpatizar com Shiro. Como Shiro e eu éramos diferentes, como nós já tínhamos traçado caminhos diferentes em nossas vidas. A
Hahaha, então você não vai dizer nada quanto a isso, mas está tudo bem para mim, porque nós somos ou parecidos, mas diferentes, então não somos o mesmo, somos diferentes, e foi por isso que continuamos cruzando o caminho um do outro. Shiro riu fracamente. Portanto, este é meu presente de despedida final, dê o seu melhor para ter uma chance contra a própria encarnação da irracionalidade deste mundo. Shiro lentamente ergueu seu braço sobre sua cabeça. Seria muito melhor se este mundo irracional apenas desaparecesse. Enquanto ele reunia sua resolução final, ele fechou sua mão erguida em um punho apertado e Shiro atingiu seu próprio peito com esse punho. Nesse momento, houve um som de ocachinho do local que ele atingiu, um som de algo quebrando. E junto com esse som, groa! O chão estava tremendo. Eu senti algo terrível emanando das profundezas da gruta. Enquanto isso, eu confirmei que Shiro, de quem eu nunca poderia desviar o olhar, realmente tinha morrido. Só então eu me virei para as profundezas da gruta. Eu não tinha palavras para dizer a ele. Porque não importava quão parecidos nós fossemos, este cara ainda era meu inimigo. Eu encarei as profundezas da gruta e comecei a correr na direção dela. Notas. Uma apoteose consiste em elevar alguém ao estatuto de divindade, ou seja, endeusar ou deificar uma pessoa devido a alguma circunstância excepcional. No mundo antigo esta circunstância era geralmente considerada para os heróis. Por extensão, utilizasse o termo apoteose quando se atribui exageradamente a alguém honrarias ou qualidades. 2 Nó é uma forma clássica de teatro profissional japonês que combina canto, pantomima, música e poesia. O termo nó deriva da palavra japonesa que quer dizer talento ou habilidade. Muitas de suas personagens usam máscaras, os cheats, o protagonista e seu acompanhante, mas não todas.